Meu nome é Ieso, sou professor de língua portuguesa do curso Positivo. Quero saudar você, aluno do Sistema Positivo de Ensino. A gente vai fazer aqui o comentário e a resolução das questões do simulado Enem do segundo ano, tá bom? Eu vou pedir aqui para você uma licença para poder começar com 4 questões. Eu julgo ser aquelas questões que mostram um pouco do espírito da prova do Enem pelo tipo de recorrência que elas apresentam ao longo dos anos nessa prova, tá? Pelo menos a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que você sabe, traz muita interpretação de texto, traz um pouco de literatura, traz um pouquinho de língua, traz artes, traz linguagem corporal e língua estrangeira. Fundamentalmente é uma prova de interpretação. E graças às matrizes de referência, a gente sabe que as habilidades e competências dentro desta prova, elas aparecem de um modo a orientar um pouco, como eu já disse, o espírito dela. Então, separei aqui inicialmente 4 questões que merecem muita atenção, porque o estilo de questão aparece sempre, tá bom? A primeira delas é aquela que traz um cartoon, em que você tem 2 peixes conversando. Você viu aí, ó? Alves utiliza em seu cartoon sobre a poluição o artifício de humor para mexer com uma questão muito séria. O objetivo do cartunista, bom, é claro e explícito lá no documento do Enem, das matrizes, que um dos tipos de questionamento é você reconhecer o objetivo com que um texto foi produzido. Então, qual é o objetivo daquele determinado texto? E aqui no caso, a gente tem a imagem conjugada à linguagem verbal. Então, você tem a figura dos peixes, né, num mar, lá no fundo do mar, totalmente poluído, um dos peixes todo cheio de seringa, e aí o outro pergunta, que é isso? Acupuntura? Não, lixo hospitalar jogado no rio. Bom, o objetivo do cartunista essa é uma questão perigosa e por isso a gente abre essa conversa com ela, porque certamente você ficaria entre duas. É muito comum isso acontecer no Enem. Você fica entre duas e cá entre nós as duas estejam corretas, mas uma é correta para o mundo, outra é correta na prova. Uma traz uma informação que é correta quando a gente lê jornal, quando a gente observa o mundo, mas a outra é mais correta porque a outra se circunscreve ao texto e, portanto, ao que foi pedido, e não ao que está no mundo. Aqui vai acontecer uma coisa parecida, embora haja uma jogada aqui que nos resolve bem a questão. Veja, o objetivo desse cartoon é fazer humor com base em uma situação crítica e séria. Via de regra, charge, cartoon, eles querem criticar, né? Não só fazer humor, simplesmente, mas veicular uma mensagem, uma ideia. Letra A, errada. Criticar o lixo jogado pelas pessoas nos rios. Eu acho que muita gente marcaria esta, porque afinal de contas a imagem mostra um monte de lixo, um monte de porcaria aí embaixo, né? Mas, veja, a ideia, o objetivo não é criticar o lixo jogado pelas pessoas. Mesmo porque caberia aí uma ambiguidade, né? Ele critica a ação das pessoas que jogam lixo nos rios, nos mares. A letra B, para os mais apressados, poderia ser a resposta. Não é. Brincar com a situação da poluição com objetivos pedagógicos. Quer dizer, ele está usando isso aqui com um objetivo muito claro, que seria orientar as pessoas, criticar as pessoas. Mas não é brincar. Que haja com uma bastante parcimônia, tá, pessoal? Com bastante licença. Veja, dizer que tem um fim pedagógico no sentido de educar de alguma forma, tudo bem, mas não é brincar, né? Resposta era a letra D. Chamar a atenção para o mau hábito de muitas pessoas descartarem lixo em lagos, rios e mares, contribuindo para agravar o problema da poluição das águas. Está lá o peixe todo espetado, né, pelas seringas do lixo hospitalar, justamente porque as pessoas descartam nos mares, nos rios, nos lagos. Então é chamar a atenção para este problema. Esta era a resposta, este era o objetivo do cartoon. Criar metáforas da poluição com animais aquáticos, quando na verdade a poluição acontece no mundo dos humanos. Completamente fora. Resposta, letra D. Essa é a primeira daquelas
que eu mencionei merecem muita atenção. Outra que merece bastante atenção e é bem difícil é uma que trata da questão também da expressão de variação linguística e do modo com que os textos se estabelecem hoje. Os textos escritos, tá? É a questão sobre o uso frequente de redes sociais. O uso frequente de redes sociais está relacionado com saúde mental fragilizada. Tudo bem? Revista TOC, Transtorno Obsessivo Compulsivo. Então, o enunciado diz: apesar de ser escrito para a revista técnica sobre saúde, a gente já viu a fonte, e ter a participação de especialistas no assunto, há marcas textuais que tiram da totalidade do texto o caráter de excessiva formalidade. O texto realmente é formal, porque ele está dentro de um universo formal, uma revista, né, de saúde, tratando de assunto relativo ao ordenamento psíquico das pessoas. O trecho que confirma que há uma passagem que tira o texto da total formalidade é: então eu preciso encontrar uma passagem, ele deu para a gente aqui, em que a gente observe aquilo que não é que escorrega, mas que foge ao padrão da extrema formalidade. Diz um estudo conduzido a apresentar fragilidades na saúde mental. Foram analisados dados. Acreditam que jovens com problemas mentais possam estar buscando essa última. Os pesquisadores acreditam que jovens com problemas mentais possam estar buscando interações. Por que esse trecho foge àquela formalidade citada? Porque ele já começa a se valer de uma recorrência a gerúndio em exagero, né? É aquele gerundismo que muitos de vocês conhecem, às vezes até de maneira preconceituosa, né? Porque o gerúndio existe e se ele existe é para ser usado. A questão é saber usar e sem exagero, sem uso gratuito. E possam estar buscando interações, possam estar buscando. Veja que você tem aí uma locução verbal gigante, uma construção analítica, que poderia simplesmente, né, estar substituída por possam buscar. Busquem qualquer coisa nesse sentido que sintetizasse essa longa construção cada vez mais comum, principalmente na fala. Tá? Eu estarei indo fazer. Esse tipo de construção que é a construção condenável. E nesse caso aqui, foi esta construçãozinha analítica com 3 palavras, 3 formas verbais, que faz com que o texto deixe de ter, naquele trechinho, o aspecto totalmente formal, como diz o enunciado. Resposta letra E, portanto. Aí, uma outra que mereceria muita atenção é também aquela que traz imagem, aquela do salgadinho de milho. Se você procurar no seu material, na sua prova, como é distribuído aquele salgadinho de milho pelo seu corpo no momento do consumo. Então ali, né, uma arte com indicações de para onde vão os salgadinhos. Então ele diz que 35% fica colado nos dentes, 40% desce para o estômago, 15% fica colado no seu dedo, 10% vira farelo e é desperdiçado. Os infográficos são textos que usam recursos verbais, o texto, e não verbais, o desenho, para dinamizar a leitura e o formato do texto. A maioria dos infográficos é usada de maneira séria, comprometida com informação de necessidade pública. Mas há espaço para o humor em outros infográficos. É o caso aqui, né? O texto verbal do infográfico em questão se caracteriza... Você vê aqui que há uma linguagem que é uma linguagem muito acessível, né? Tem o desenho, então indica ali, né, quando ele fala que vai ficar nos dentes, né, se a pessoa usar aparelho, esse valor sobe para 50%. Então quem usa aparelho fica com 50% do salgadinho retido ali na boca, no aparelho, nos dentes. Então, o texto verbal, o que está escrito no infográfico, caracteriza-se por gírias, porque o público-alvo é jovem. Não há gírias aqui.
Pela simplicidade vocabular, considerando o público-alvo. Essa é boa. Por formalidade, uma vez que trata de assunto sério. Não, né? Não tem formalidade aqui. Por linguagem acadêmica, essa é completamente fora, porque apresenta dados estatísticos. Dado estatístico, sem dúvida, aparece dentro da linguagem acadêmica, mas no caso aqui não há linguagem acadêmica, linguagem técnica. Pela linguagem coloquial, para atingir o público-alvo. Ora, não há aquele à vontade, né? Aquela permissividade, aquela frouxidão que caracteriza a coloquialidade, a conversa. O texto é escrito respeitando elementos da norma culta, mas ele é escrito com palavras, com expressões muito simples, justamente para poder pensar quem é que vai ler esse texto aqui. Então, entre a simplicidade vocabular e a linguagem coloquial, o que caracteriza o texto verbal, sem dúvida, é a simplicidade vocabular. Veja que ele não usa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do que seria uma linguagem coloquial, pra. Ele não usa um pra aqui, ele não usa um tá. Isso seria uma linguagem coloquial. Ele usa simplesmente, dentro da norma culta, uma linguagem simples. Simplicidade de palavras, simplicidade vocabular. Letra B é a resposta correta, então. E finalizando essa primeira parte, né, sobre aqueles casos que são os casos que merecem muita atenção, o quarto exercício seria outro que envolve infográfico. É aquele universalização do ensino em busca dos jovens sumidos. Observe aqui uma pequena intertextualidade, né, com a famosa e monumental obra do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, do francês. O perfil dos alunos fora da escola. Então, o nosso trabalho aqui é ler esses dados e depois encontrar eco nas alternativas. Essa é uma questão cuja recorrência na prova do Enem, assim, dispensa comentários. Sempre aparece, né? Você vai ser chamado a lidar com a leitura dos números em infográficos. Já viu no outro caso do Salgadinho e agora num caso de tema mais sério. Perfil dos alunos fora da escola. Então pegaram lá os alunos, perceberam que 1.600.000 jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Deveriam estar estudando, não estão estudando. Perfil desse 1.600.000 alunos. 53% têm 17 anos. 61% são negros. Dos que trabalham, desse 1.600.000, dos que trabalham, 62% são homens. 79% vivem em zonas urbanas, nas cidades. 30% têm baixa renda familiar por pessoa. E 54% deles são homens. De acordo com o gráfico, é possível informar sobre o perfil dos alunos que estão fora da escola. Por quê? Então, leitura de gráfico, correlação precisa e correta. Mais um item aí importante para você guardar e levar para a prova do Enem, porque é muito recorrente. Aproximadamente 1/3 do número total dos jovens da pesquisa vive com renda familiar satisfatória. Bom, se você olhar ali o número de renda familiar, 30% tem baixa renda familiar por pessoa. 1/3 praticamente. 1/3 tem baixa renda. Renda satisfatória, segundo a nossa inferência, 70% dos jovens mencionados. 70% correspondem a 2/3. Quer dizer, 2/3 dos jovens têm renda familiar satisfatória. 1/3 ou 30% é o que o gráfico diz aqui. Tem renda familiar baixa. Errada a letra A. A maioria desses jovens está fora da zona rural. Fora da zona rural significa estar na zona urbana. A maioria está na zona urbana, 79%. 79% vivem em zonas urbanas, 21% em zona rural. Essa é a correta. Se a maioria dos jovens está fora da zona rural, eles estão na zona urbana. É o que o número à esquerda lá em cima diz. 79% estão nas cidades. Resposta era a letra B.
A maior parte dos jovens mencionados é formada por brancos. Dentro desse 1.600.000, 61% são negros e não brancos, 39% brancos. Errada a letra C. A maior parte é formada por jovens negros. Mais da metade desses jovens já chegou à fase adulta. Não, né? Ele diz ali, ó, que só 53%, imagine, 17 anos, 53% tem 17 anos. Ele não considera quem tem menos de 17 anos ainda. Então, não chegou à vida adulta. Mais da metade dos jovens com 17 anos. 53% são jovens, não estão na vida adulta. O que sobrou aí seriam 47%, né? Não é o caso. O terceiro maior número apresentado na imagem corresponde aos homens que já têm uma ocupação profissional. Aqui, a própria elaboração, né, a própria redação da alternativa já te induz ao erro, porque dá-se a impressão de que são homens para além desses mencionados na questão. E veja, quando você pega o terceiro maior número é o quê? 79 é o primeiro, depois você tem 62 e depois 61. O terceiro maior número apresentado na imagem corresponde a homens que já têm uma ocupação profissional. Não. Entre os que trabalham, 62% são homens. Não dá para a gente saber, o terceiro maior número aí é o 61% são negros, né? Se a maioria seja homem nesse caso. Então, completamente equivocada a alternativa E, que se refere ao trabalho, mas aplica o número aos negros. Então, veja, o terceiro maior número, o primeiro é 79, o segundo é 62, o terceiro é 61. Então, o foco seria 61% são negros, mas a alternativa faz menção a homens que trabalham. Não há dado algum que mostre isso no texto conforme pede a alternativa E. Beleza? Resposta era a letra B. A maioria mora fora da zona rural, portanto mora na cidade.